No próximo capítulo da novela Quando Me Apaixono, Jerônimo vai fazer um exame de DNA para saber se o filho da Marina é mesmo dele, já que o ex da Marina aparece de atrás dela e afirma ser o pai do bebê que a médica espera. Jerônimo descobrirá que caiu no golpe da barriga e que o bebê que a Marina espera não é dele, sim do Saul. Essa cena vai levar o público à loucura. Clica no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e inscreva sua cidade nos comentários. Tudo começa quando Renata vai ao centro do povoado para comprar algumas coisas e Jerônimo fala que a esposa dele pode ir com ele para falar com a Marina, claro, se a Renata preferir. Mas a mocinha fala que Jerônimo pode falar com a Marina sozinho, pelo menos dessa vez, pois se ela ir junto, eles não conseguirão conversar e que o melhor seria que ele fosse sozinho hoje. O fazendeiro fala que não quer que Renata fique com ciúmes, pois Marina é ex dele e contato com a ex não existe, e que dessa vez ele quer fazer o que é certo e que achava melhor que Renata fosse junto com ele. Mas a mocinha vai insistir e fala que ela fica muito mal com isso tudo e pede então que dessa vez ele vá sozinho e que das próximas vezes ela vai junto com ele. Ele vai entender então e Renata fica ali fazendo compras, enquanto Jerônimo vai falar com a médica. Enquanto isso, no consultório médico, está Alzira feliz da vida junto com o esposo dela e a filha que nasceu. Nesse momento chegará Jerônimo e fica feliz em saber que Alzira deu à luz a uma bebê e que ela e o nenê estão bem. Ele parabeniza o pai e fala que está ali para conversar com a Marina. Ele pede um minutinho para conversar então com a médica. E Marina, pelo jeito, não quer conversar, pois está muito triste que Jerônimo tenha deixado ela para ficar com a Renata. Ele conversa com ela então e o fazendeiro conta que já sabe de tudo, pois Renata revelou para ele. A médica ficará sem palavras e fala que pensava que Renata fosse guardar esse segredo, pois Jerônimo não precisava saber que seria pai. Mas ele fala que Marina não poderia esconder isso, já que ele e ela sempre se deram bem e sempre foram sinceros um com o outro. Mas a médica está com dor de cotovelo e fala que agora eles não podem falar sobre isso e que depois que ela sair do serviço, ele pode voltar ou ela vai ligar para ele, para que eles possam conversar melhor. Depois, o fazendeiro encontra a Renata e a mocinha está curiosa para saber o que Marina e ele conversaram. Mas o fazendeiro fala que a médica não quis conversar agora, pois ela estava atendendo a Alzira que teve nenê, mas que depois ele conversa com a Marina melhor, pois ela ficou de ligar para ele. Mas a mocinha pergunta se ao menos a médica já sabe que ele soube da gravidez dela. O fazendeiro responde que sim, pois ele perguntou por que Marina quis esconder a gravidez dele. Renata ficará triste e fala que ela ama o marido e que ela não suportaria a ideia de perder ele por conta da Marina e pelo bebê. Mas o fazendeiro fala que ele ama Renata e que nada nem ninguém vai separar os dois. Mais tarde o casal vai estar em casa e a mocinha pergunta se ao menos a médica ligou para o Jerônimo para conversar com ele. Porém ele fala que pelo jeito Marina está com dor de cotovelo e muito triste, já que ele deixou ela para ficar com a Renata. Renata fala ao marido que eles devem serem fortes, pois pelo jeito Marina está jogando e se fazendo de coitada. Para que Jerônimo fique com ela só pode ser. Mas o homem fala que não importa a Marina, nem o bebê, nem ninguém, pois ele e Renata vão ficar juntos para sempre e que ninguém vai separar os dois. A mocinha conta que foi o cabeça branca do Augusto que contou para ela a novidade. E o fazendeiro fala que eles devem se cuidar do Augusto, da Roberta e agora da Marina, pois esses três querem separar os dois. Enquanto isso, está Marina em casa e vai chegar um rapaz que se chama Saul, o ex-namorado da Marina, e vai deixar a médica paralisada. Ela pergunta o que o homem faz ali, e Saul fala que ele não se aguentou de saudades da Marina.
Ela fala que não entende porque ele sentiu saudades, pois eles já não estão juntos há meses, e que Saul nem atendia as ligações dela. Mas o homem fala que ele está ali para pedir perdão para a médica e fala que ele se arrepende muito de ter deixado ela pelos vícios e que agora ele vê o quanto ele ama Marina. A médica fala que agora é tarde demais, pois ela já seguiu com a vida dela e que Saul deveria fazer o mesmo. O padre vai entender tudo e supõe que Saul seja o pai desse bebê que a Marina está esperando. Enquanto isso, Renata fala ao marido que eles devem ser forte e inteligente, pois Jerônimo não pode se aproximar da Marina, do Augusto e da Roberta, e que ela fará o mesmo, pois os três são perigosos. Mas Jerônimo fala que o pior de todos é a Roberta, que é a irmã da Renata, que sempre vai estar por perto fingindo gostar da mocinha, se na verdade Roberta odeia Renata, e que Renata é boba em cair na conversa da Roberta como sempre, acreditando nela. A mocinha não entende. Jerônimo revela que Roberta é mulher do Augusto há muito tempo e que por isso ele deu uma surra em Augusto na festa do padre Severino, pois ele pegou Roberta aos beijos com Augusto. Renata ficará completamente em choque com o que acabou de saber. O fazendeiro fala que não contou isso para Renata, pois ela confia muito de olhos fechados em Roberta e também confiava muito no Augusto, então que ele nem perdeu tempo. Mas afirma que ela pode começar a cuidar Augusto e Roberta, pois eles sempre se encontram na capital quando o Cabeça Branca vai para lá. Já o padre fica chocado em saber que Saul então é o pai do bebê da Marina e ficará horrorizado. Saul fala que Marina e ele queriam ter filhos, mas que ele deixou-se levar pela bebida e se afundou nos vícios. E deixou a médica, mas que agora ele está ali para cuidar dela e do filho que eles vão ter. A médica ficará furiosa que agora o padre saiba de toda a verdade, que Saul é o pai do filho que ela vai ter e não o Jerônimo como ela havia dito. Mas o que ninguém imaginava é que Renata e Jerônimo fossem chegar para falar com a Marina, bem na hora que Saul está ali. Jerônimo fala com Marina e diz que eles precisam conversar, pois ele não pode deixar para depois, pois ele nem consegue dormir pensando no filho que ele vai ter com ela. Mas o padre impede que Marina siga enganando Jerônimo e revela que Saul é o pai do filho que Marina está esperando e não Jerônimo. O fazendeiro ficará chocado com a descoberta e Renata também. Saul, diante do Jerônimo, assume que o filho que Marina espera é dele. A médica não sabe aonde meter a cara. E Renata chama Marina então de mentirosa sem vergonha, pois está disposta a separar ela do Jerônimo. Jerônimo fala umas verdades a Marina e chama ela de falsa, pois ele pensou que ela era uma boa mulher, uma boa pessoa, mas que agora ele percebe que ela é como todas as mulheres amantes, que não aceitam que o lugar dela é ali onde ela estava e querem destruir a felicidade do casal. Ele fala que ele sempre foi transparente com a Marina, dizendo que ele sempre amou a esposa dele, Renata, e que Marina confundiu as coisas, como as amantes sempre fazem. A médica ficará com a cara no chão e não consegue falar nada. Já mais tarde, Manuela vai entregar a Renata uma bebê que foi abandonada no portão da fazenda e que junto está uma carta deixada pelos pais, abandonando a bebê e deixando ela para Renata e para o Jerônimo criar. Renata ficará sem palavras, mas ao mesmo tempo muito feliz e se apaixona pela bebê na mesma hora. Manuela pergunta se Renata está pensando em ficar com essa criança. Renata fala que esse bebê foi abandonado no portão da Fazenda Bonita e que é claro que ela e Jerônimo vão adotar esse nenê, pois essa menina foi um presente enviado para eles. Enquanto isso, Augusto conhece Saul e descobre que ele é o ex-namorado da Marina e pai do filho que a médica espera. Augusto ficará furioso em saber que Marina está grávida do Saul e não do Jerônimo como ele pensava.
Já no outro dia, Inês conversa com a Regina e comenta que ela não consegue acreditar que Roberta seja filha da Regina, pois até nas fotos de quando as meninas eram pequenas, Renata se parecia muito com a Regina e Roberta se parece muito com a Josefina. Regina ficará confusa e conta para Inês que Jerônimo falou para ela abrir os olhos com a Roberta e que ele garantiu que viu Roberta de papo com a Josefina num café e que a Josefina estava disfarçada, mas que ele reconheceu a bandida. Inês fala que só Regina mesmo para não ver o que está mais claro e que todos já perceberam que Roberta não pode ser a filha dela, pois é tão marginal feita a bandida da Josefina, que é a mãe da Roberta. Já Isidro fala com um amigo dele, investigador, e o homem garante ao Isidro que as digitais da filha roubada de Regina não coincidem com as digitais da Roberta que Inês entregou para ele. Isidro fala que era isso que ele queria saber, pois ele e Inês tinham certeza de que Roberta estava enganando a Regina, se passando pela filha roubada dela. O homem fala que imprimiu um relatório onde mostra a diferença das digitais da Roberta e da filha da Regina e que as duas são bem diferentes. Isidro fala que as digitais de uma pessoa nunca mudam e que ele estava mesmo certo de que Roberta está enganando a todos. Enquanto isso, Regina conversa com Inês e vai chegar o Gonçalo. E Inês e Regina estão ali tomando café. Gonçalo fala que hoje é um dia perfeito para Regina conversar com a Inês sobre o casamento deles, que será realizado ali em casa mesmo. Regina fala que ela ia falar isso com a Inês, mas que algo está deixando ela sem cabeça e que ela nem conseguiu pensar em organizar nada ainda. Gonçalo pergunta o que Regina está pensando ao ponto de ficar sem cabeça para arrumar o jantar de casamento deles, pois ela estava muito contente. Regina fala que está ali com umas fotos da Renata e da Roberta e fala ao Gonçalo quem é essa menina que está na foto, a Roberta ou a Renata. Ela pergunta para ele, pois ela está com muita dúvida. O homem olha na mesma hora e garante que é a Roberta e fala que não entende, porque Regina está curiosa para saber disso, porque fez ela pensar que aquela menina seria a Renata. Ela conta que a Josefina mandou a foto da Renata para ela, quando a bandida começou a fazer chantagens para ela, para provar que a filha da Regina estava viva. Mas que agora Gonçalo fala que essa menina é a Roberta e não a Renata. O homem ficará confuso e fala que isso é estranho. Inês fala que ela tem a sua opinião e diz que Josefina é marginal, tão bandida que mata pessoas a sangue frio, e que tudo o que Fina quer é dinheiro, e que ela e Roberta querem essa fortuna do pai da Renata que deixou para ela. Já Regina ficará chocada e Inês fala que só Regina para não perceber isso. Gonçalo fala que Inês pode estar mesmo certa, pois estão lidando com uma fortuna com muito dinheiro, pois a fortuna que Roberto deixou é mais de 1 milhão. Mas Regina tonta fala que ela realizou exames de DNA com Roberto e com Renata. Mas Gonçalo fala que Regina não foi pessoalmente com Renata nem com Roberto no laboratório e que a Josefina pode sim ter trocado as escovas por ter feito essa confusão tudo, para que Roberto se passasse por filha de Regina e herde então toda a fortuna deixada por Roberto. Depois Inês se vai embora e recebe a ligação do marido. Ela ficará sabendo que o investigador descobriu que Roberta realmente não é filha da Regina e que a bandida está enganando a todos. Inês fica sabendo que as digitais da Roberta não são as mesmas da filha da Regina e que, portanto, deve ser a Renata, filha roubada da Regina. Inês fala que Regina e Gonçalo devem saber disso o quanto antes. Mas Isidro manda a esposa se conter e esperar eles estarem todos juntos, para contar a verdade de que ele acredita que Roberta pode fazer algo para Renata se ela descobrir que eles já sabem da verdade, e que Roberta pode até fugir com a Josefina para sempre. Assim, elas nunca serão pegas. Já Roberta vai chegar para tomar café da manhã. Regina e Gonçalo disfarçam e Roberta fala ao pai que ela tomou uma decisão muito séria e diz que a partir de hoje ela quer trabalhar nas empresas da família, pois quer ajudar eles em alguma coisa.
Mas Gonçalo ficará surpreso e fala que Roberta está com 24 anos e nunca pensou nem falou em trabalhar. A bandida fala para ela mesma que ela vai roubar a empresa e deixar todos sem nada, e que ela e a Josefina vão fugir para o Canadá com muito dinheiro no bolso. Nesse momento, Renata vai chegar e cumprimenta a todos, e Roberta ficará muito furiosa e triste em ver como Regina e Gonçalo gostam da Renata. Mas a bandida percebe que Renata é carinhosa com Regina e com Gonçalo. Já ela é muito fria, nenhum abraço ela dá no seu pai. Regina ficará ali então paparicando a Renata e Gonçalo também. E Roberta, cheia de inveja e ódio no coração, vai burrar de raiva e fala para ela mesma que ela queria matar a Renata assim. Ela teria a atenção do Gonçalo e da Regina só para ela. Já mais tarde, Gonçalo e Regina vão falar com o Isidro. O homem vai deixar a Regina um pouco nervosa quando ele conta que ele mandou um investigador investigar as digitais da Roberta para compararem com as digitais da filha roubada da Regina. E o que ele descobriu é algo muito sério. Gonçalo ficará nervoso e pergunta o que Isidro descobriu. Isidro revela que as digitais da filha roubada de Regina não é a mesma digital da Roberta e que, portanto, Roberta não pode ser a filha da Regina e que Regina está sendo enganada por Roberta. Regina ficará completamente paralisada. Inês fala para Regina que ela sabia que Roberta não poderia ser filha dela e que provavelmente Regina foi enganada. Mas Regina ainda fala que ela mesma realizou os testes de DNA. Porém, Isidro garante que Regina não foi pessoalmente no laboratório com Roberta e com a Renata, e que é bem certo que a Josefina trocou as provas que ela entregou para a Regina, e que é bem certo que seja a Renata, a filha roubada da Regina. A mulher ficará emocionada e começará a chorar e fala que o sangue falou mais alto, pois desde a primeira vez que ela conheceu a Renata, ela sentiu um amor enorme. Já por Roberta, ela nunca sentiu nada. Apenas agora quis se acostumar com ela, pois pensava que ela era sua filha. Mas Isidro manda então Gonçalo e Regina abrir os olhos com a Roberta, pois ela é tão marginal feita a Josefina, que são capazes de matarem pessoas a sangue frio. Inês fala que eles estavam certos, que Roberto e Josefina estão querendo sim, é a herança do Roberto, que o homem deixou para a filha verdadeira da Regina, que na verdade pode ser a Renata. Gonçalo fala que agora então o que só falta é eles comparar as digitais da Renata e pede para o Isidro então para agilizar isso, pois eles não podem ficar com essa dúvida. Isidro então fala para o Gonçalo que assim que ele tiver então as digitais da Renata, pode entregarem para ele que ele vai comparar com as digitais da filha roubada da Regina. E Regina vai se emocionar e muito, pois ela sabia que no fundo Renata era sua filha e que ela ficou chocada quando soube que no exame de DNA deu que Roberta era sua menina e que então ela decidiu pensar em amar a Roberta, mesmo querendo que a Renata fosse sua filha e não a outra. Mas Gonçalo vai se dar de conta que ele está ali com alguns documentos da empresa que inclusive tem assinaturas da Renata e também as digitais dela. Isidro fala que ele pode comparar agora mesmo, porque o detetive entregou para ele as provas de que as digitais da Roberta não é a mesma da filha da Regina e que eles podem comparar agora mesmo. Regina está chorando muito e fala para Inês que era tudo que ela precisava ter uma filha assim como a Renata, uma moça boa de coração, bem diferente da Josefina, e que Roberta se parece muito com a Josefina, é claro, porque é a filha dela. E depois que Isidro comparou então as digitais da Renata com as digitais da filha roubada de Regina, ficou provado que Renata é a filha da Regina verdadeira, a menina que há 24 anos ela estava procurando. Gonçalo vai se emocionar e quase vai chorar. E Regina olha para ele e fala: a Renata, ela é a minha filha, a nossa menina. Gonçalo, olha só, eu estava certa. O amor que eu sinto por essa menina é verdadeiro. É o amor de mãe.
Gonçalo fala que Regina merece sim uma filha como Renata. Já Roberta merece uma mãe como a Josefina, pois ela não presta assim como a mãe dela, pois foi capaz de acobertar o crime da Josefina e se passar pela filha da Regina, só para usurpar o lugar da Renata. Depois, já mais tarde, Gonçalo, Regina e Renata vão então jantar em um restaurante, aonde a mocinha ficará ali sem jeito, ao mesmo tempo muito emocionada. Gonçalo fala para a filha que a partir de agora, a vida dela vai mudar da água para o vinho, pois finalmente ela encontrou a mãe verdadeira, a mãe que ela nunca teve, pois sofreu muito nas mãos da Josefina. Regina vai se emocionar e pergunta para Renata se ela gostou dela desde a primeira vez que elas se viram. Renata fala que sim, pois Regina é uma pessoa muito boa de coração e que ela sempre simpatizou muito com ela, e que por sinal isso é o sangue. O sangue falou mais alto. Regina vai se emocionar e pede então que Renata deixe ela abraçar ela e chama ela de minha filha amada e querida, que há muito tempo ela esteve procurando. Renata vai abraçar então a Regina e chama de mamãe, minha mãe amada, a mãe que eu sempre quis ter, que me ama de verdade enquanto eu sofri muito. Sempre sonhei em ter uma mãe assim muito boa como é a Regina. As duas vão se abraçar e muito, e Gonçalo também vai chorar emocionado. A mocinha fala para a mãe dela que ela se recorde quando era bebê, que passa um flash na cabeça dela, que ela estava no aniversário e que ela se lembra, que estava com a mãe dela e com a avó dela. Regina fala que é isso mesmo, que a filha tem uma ótima memória, e que essa festinha era a festinha do primeiro aninho dela, e que lá estava ela, o pai dela e também a avó dela, que acabou falecendo há pouco tempo. A mocinha vai se emocionar e fala que ela conheceu a avó dela e que era uma pessoa muito boa que, por sinal, gostou muito dela. Regina concorda e fala que sua mãe realmente gostou da Renata e quando elas se conheceram, parece que o sangue falou mais alto. Renata fala que Dona Carla, sua avó, era uma mulher muito boa de coração e que ela ia adorar que agora estivesse ali junto com elas. Assim, a felicidade dela estaria mais completa.